Ó Senhor Espírito Santo, venha nesse momento ministrar aos nossos corações e tira qualquer que seja a manipulação humana, que não seja, meu Deus, um raciocínio humano, mas que seja o Senhor falando ao coração desta pessoa, deste homem, desta mulher, para que o nome do Senhor seja glorificado no nome de Jesus. E você diga amém. Oh, graças a Deus, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. Nós estamos orando esta semana, crendo na resposta. O Senhor precisa de uma resposta. Eu tenho a certeza que Deus vai responder às nossas orações. Prepara um copo com água. Essa semana também estou pedindo uma bênção sobre o copo com água e eu gostaria que o Senhor entrasse nesse propósito comigo. Daqui a pouco eu vou fazer a oração e Deus vai abençoar no nome de Jesus. Muitas vezes a pessoa ela fica se perguntando: será que é a vontade de Deus? Será que Deus quer que isso aconteça ou aquilo? Claro que sim. Se é um benefício para você, se o nome do Senhor Deus vai ser glorificado, claro que Ele quer atender às nossas orações. Lá em Marcos capítulo 1, essa aqui vai ser a nossa introdução. A palavra de Deus fala de um homem que ele estava com essa incerteza. Ele não tinha convicção se Jesus queria curar ele ou não. No versículo de número 40 diz, capítulo 1, Marcos, versículo 40. Pega a sua Bíblia aí, hein? Olha lá, hein? E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo de joelho diante dele, dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: eu quero ser limpo. Então é claro que Jesus, ele quer fazer os milagres, quer me curar, quer arrancar os problemas, as adversidades. Veja que esse homem, ele não tinha tanta convicção, né? E ele vai interrogar o Senhor Jesus, se Jesus tinha aquele desejo, se Jesus tinha aquele poder, aquela possibilidade. E na mesma hora Jesus responde, ele diz: sim, claro que eu tenho. Então o que nós podemos entender? Que o Senhor Deus, ele tem um poder e ele quer nos atender. Talvez você esteja aí lutando contra uma doença, contra uma enfermidade. Sim, o Senhor Deus quer fazer um milagre. Pode ser outra coisa também, né? Você tem um propósito, você quer realizar algo, você quer construir alguma coisa. Pastor, será que é de Deus quer? Irmão, se for para o nome do Senhor ser glorificado, certamente Deus quer. Se for para que o nome do Senhor seja exaltado, Deus ele quer nos atender. O que nós precisamos fazer? Orar a Ele, porque o próprio Jesus, ele nos incentiva a fazer essa oração, a lutarmos para que o poder de Deus ele venha se manifestar. Basta você abrir Mateus capítulo 7, o versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha só o que está escrito aí, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então nós estamos vendo que o próprio Senhor Jesus, ele está nos ensinando a orar, a lutar, né? Nós usamos essa palavra, lutar em oração, por aquilo que nós almejamos, por aquilo que nós desejamos, que vai nos abençoar, mas que principalmente vai glorificar o nome do Senhor Deus. Lá em Marcos capítulo 5, por exemplo, Jesus orou por um homem endemoniado, o homem ficou livre, liberto, e depois esse homem mostrou o que havia acontecido, e todo mundo ali quis conhecer o Senhor Jesus. Aquele homem ali, através do testemunho dele, ele glorificou o nome do Senhor, ganhou muita alma para o Senhor. Então esse é um dos motivos pelo qual Deus quer nos responder. Agora eu tenho que lutar, você tem que lutar em oração, você tem que entrar em oração, como nós vimos aqui ontem. Se você não viu, pega o vídeo aí, né? Isaías diz, né? Entramos juntamente em juízo, e ali você apresenta para Deus as suas razões. Quais são as suas razões? É aquilo que Deus ele prometeu para o Senhor, é aquilo que Deus ele falou contigo, aquela palavra que Deus ministrou ao seu coração. E certamente
Deus ele vai te responder. Então Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei porque aquele que pede recebe. Então sim, nós podemos orarmos a Deus diante dele ali com fé, lutarmos e ele vai nos atender. O Jacó foi um homem que lutou, né? Aparentemente parece uma luta física, mas na verdade ele entrou em oração. Lá em Gênesis capítulo 32 fala sobre essa luta do Jacó, né? Ele precisava de um grande milagre, havia uma ameaça sobre a vida dele, ele estava sob debaixo dessa ameaça, e aí é só um milagre. O que ele fez? Ele entrou em oração. O capítulo número 32, o versículo de número 22 é assim: e levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fez-o passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. E disse: qual é o teu nome? E disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e como os homens prevaleceste. Então aqui o Jacó, ele fez o que o Senhor Jesus está ensinando lá em Mateus capítulo número 7, o versículo 7 e 8. Todo aquele que pede, todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que pede, ele vai alcançar, ele vai receber. Então você tem que fazer igual o Jacó. Eu não sei qual que é a resposta que você precisa. O Jacó, por exemplo, ele não queria mais que aquela briga permanecesse entre ele e o seu irmão. Ele não queria entrar em conflito com o irmão dele. Então ele foi orar por esta causa. Ele ficou só, né? A Bíblia diz aí, ó, o versículo de número 24: porém Jacó ficou só e lutou com ele. Ele ficou sozinho ali, deve ter dobrado o joelho dele ali, ter entrado em oração, ter entrado no mundo espiritual, reivindicando a bênção dele. E por algum motivo, não sei pelo qual, a palavra de Deus não revela, o anjo queria subir sem dar bênção para o Jacó. Mas o Jacó estava decidido: não, eu quero a minha bênção. Não, mas eu preciso ir embora. Não, mas tudo bem, mas eu quero a minha bênção. E o Jacó ficou firme ali. O anjo tocou na juntura da coxa do Jacó, deslocou para ver se o Jacó havia desistisse daquela oração, mas o Jacó continuou. Às vezes o toque do anjo é para nos mudar, é para nos transformar, é para tirar um pecado, uma iniquidade, é para a gente mudar. Toma cuidado com isso, hein? Porque às vezes a pessoa ela acha que ela vai orar da mente dela, que ela aprendeu aí, não sei aonde, vai dar certo. Não, às vezes o toque de Deus é para mudar a gente, tirar alguma coisa que tem que tirar, e às vezes causa dor, porque nós estamos acostumados com aquilo. Às vezes é um pecado, não estou dizendo que é o certo, mas a pessoa está acostumada com o pecado. Aí ela está orando, pedindo uma resposta, mas primeiro tem que arrancar o pecado, tem que tirar. João capítulo 15 fala que a palavra de Deus nos limpa, né? Nós somos igual, nós somos a Jesus é a videira e nós somos as varas, e Deus, que através da palavra vai limpando lá, vai arrancando aquelas folhas velhas lá, vai tirando aquelas coisas ruins. Toma cuidado com isso. Por quê? Porque tem muita gente que não aceita isso aí, e a oração dela nunca, jamais vai ser respondida por esse motivo. O único motivo pelo qual a minha oração não é respondida, pessoal,
é por causa do pecado. Isaías capítulo 59 diz que o pecado, ele faz separação do homem para com o Senhor Deus. Então, se eu estou em iniquidade, não aceito que Deus ia tocar na minha vida para arrancar a iniquidade, para arrancar o pecado, não me converto a Cristo, é óbvio que a minha oração não vai ser atendida. Não permita que isso venha acontecer. Meu Deus, limpa-me, purifica. Se algum pecado, você confessa, abandona e diga para Deus, pede força para Deus, para que nunca mais você caia nessa iniquidade, porque é o que separa, é o que impede a oração de ser respondida. Vamos ver lá Isaías 59, versículo 1. Isaías capítulo 59, versículo 1. Está dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, os ouvidos de Deus estão abertos e as mãos de Deus estão estendidas. Poxa, pastor, se as mãos do Senhor estão estendidas, e por que que? Ele vai responder agora: mas as vossas iniquidades, os pecados, as transgressões, faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que eu tenho que fazer para Deus responder a minha oração? Eu preciso abandonar a iniquidade. Na verdade, é a primeira oração, confessar o meu pecado. Agora, confessar é arrependimento. Eu entendo que a pessoa que está arrependida, nunca mais ela faz aquilo, nunca mais ela pratica aquilo. Se ela abandonou, agora acabou. Ela tem um livre acesso ao trono do Pai. Ela vai pedir a bênção como Jacó pediu, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando Esaú viu seu irmão Jacó, correu, mas ao invés de dar um soco, ao invés de começar uma discussão, ao invés de levantar uma espada, ele deu um abraço ali e eles choraram muito. Quer dizer que valeu a pena a luta, a perseverança do Jacó. A sua também vai valer a pena. Siga as instruções de Jesus, peça com fé, bate que a porta vai se abrir no nome de Cristo Jesus. Mas é claro que não existe fórmula mágica. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos caminhos maus, e aí diz, então eu o ouvirei. Então, meu irmão, se converta desses caminhos maus, até para você ter a sua salvação, a sua eternidade. Aqui nesse mundo eu creio nas bênçãos de Deus sobre a minha vida. Todos nós precisamos, mas a maior bênção é a sua salvação. O que adianta você ter tudo aqui nesse mundo e não ter a salvação? Não vai valer de nada. A melhor coisa é você ter a sua salvação em crer em Jesus, se convertendo dos maus caminhos, você tem a sua salvação. E é claro que aqui também, como Jesus curou aquele leproso, Jesus cura, Jesus responde a sua oração. Não importa o que seja, o poder de Deus se manifesta ali e os milagres acontecem. Fala amém? Vamos fazer a oração agora, em nome de Jesus. Aqui está o meu copo com água, segura o seu. Pai Todo-Poderoso, eu oro agora e eu peço o seu poder sobre esse copo com água, e quando esta pessoa beber, que ela venha receber a resposta do Senhor. Se ela está pedindo, meu Deus, uma resposta para a saúde, uma cura, uma salvação, Jesus, eu não sei qual é a resposta que ela quer, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Coloca o teu poder sobre esta água, em nome de Jesus. Beba da água agora. Oh meu Deus, que todo mal, câncer, o diabetes, o colesterol, que tudo aquilo que não presta, saiam, vão embora, em nome de Jesus. Que esta água venha abençoar todo o organismo deste homem, desta mulher, no nome de Jesus. E você fala amém. Oh, graças a Deus, que o bom Deus te abençoe e até o próximo programa.